O que são cortes? Os cortes são utilizados para representar uma peça complexa, com muitos elementos internos. O desenhista irá utilizar recursos que permitem mostrar seu interior com clareza. Cortar quer dizer dividir, secionar, separar partes de um todo. Corte é um recurso utilizado em diversas áreas do ensino para facilitar um estudo do interior dos objetos. Sem tais cortes, não seria possível analisar os detalhes internos dos objetos. Qual a função dos cortes? Nem sempre é possível aplicar cortes reais nos objetos para o seu estudo. Em certos casos, você deve apenas imaginar que os cortes foram feitos. É o que acontece em desenho técnico. Lembrando que em desenho técnico, os cortes são apenas imaginários. Os cortes são imaginados e representados sempre que for necessário mostrar elementos internos da peça, ou elementos que não estejam visíveis na posição que se encontra o observador. Corte total. Corte total é aquele que atinge a peça em toda sua extensão, atingindo suas partes maciças, as quais serão rachaduradas na representação deste corte. Corte composto é em desvio. Certos tipos de peças, por apresentarem seus elementos internos fora de elemento, precisam de outra maneira de se imaginar o corte. O tipo de corte usado para mostrar elementos internos fora de elemento é o corte composto, também conhecido como corte em desvio. Corte parcial. Existem peças não simétricas que os detalhes internos que devem ser analisados são concentrados em uma área específica. Nesse caso, não é necessário imaginar cortes que atravessam toda a extensão da peça, porque é utilizado o corte parcial. Meio corte. Há tipos de peças ou modelos em que é possível imaginar o corte apenas uma parte, enquanto que a outra parte permanece visível em seu aspecto exterior. Esse tipo de corte é o meio corte. Ele não só mostra o interior, mas também o exterior. O meio corte é aplicado apenas na metade da extensão da peça, somente em peças ou modelos simétricos longitudinal e transversalmente. É o que podemos imaginar o meio corte. As rachuras são representações convencionais dos materiais usados na produção ou construção de objetos. No geral, são representados apenas nos cortes. A rachura serve para aplicar uma textura em uma região de um desenho ou para destacar uma parte que queremos representar em vistas cortadas. Na projeção em corte, a superfície imaginada cortada é preenchida com rachuras que são linhas estreitas, geralmente traçadas a 45 graus. Porém, em alguns casos é permitido uma inclinação de 30 graus também. É importante lembrar que as rachuras não devem ter a mesma inclinação das arestas das peças, nem das cotas. Também não devem interceptar dimensões. Quando o desenho contém apenas uma peça, o material é especificado na legenda, e quando o desenho contém peças diferentes, as rachuras devem representar corretamente o material e a especificação do material de cada peça é realizada em observações localizadas logo acima da legenda. O que é plano de corte e como representamos nas vistas? O traço do plano de corte deve ser indicado em vistas perpendicular. Esse plano deve ser representado através de linha, traço, ponto, larga que se prolonga para fora do contorno da peça. Dentro da peça, o traço do plano de corte deve ser representado com linhas estreitas, tipo traço ponto, ou C suprimido. Obrigatoriamente deve ser representar o sentido de observação, o que é feito através de setas nos extremos da linha que demarca a posição do plano de corte.